Vamos lá então. É impossível ter clareza do seu propósito sem ter convicção da sua identidade. Que papo é esse, Gigão? Fala aí, provocadores de milagres. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Desperta Leão, que tem como objetivo todos os meses trabalhar sobre uma área específica e toda semana a gente procura compartilhar algum vídeo sobre o tema do mês. E nós estamos no terceiro mês do ano, em março, e esse mês nós vamos estar falando sobre propósito. Então, para você saber um pouquinho mais sobre essa história de clareza de propósito, convicção da identidade, fica nesse vídeo que a gente vai esclarecer tudinho para você. Roda a vinheta! Fala aí, provocador de milagres, vamos lá para mais um vídeo da nossa série, né? E esse mês nós vamos trabalhar a questão do propósito e vamos já começar com essa provocativa da introdução. Mas antes, você já sabe, se você ainda não é inscrito nesse canal, tá esperando o quê? Vai, clica aí no sininho para que você fique por dentro de tudo. E assim o YouTube também vai estar te falando sempre que a gente subir um vídeo novo no canal. Já dá o seu like, já curte, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você não faz parte do grupo do WhatsApp Semeadores de Ideias, corre lá, o link está aqui na descrição. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado nesse grupo. Vamos lá então? Como eu havia falado, não tem como falar de propósito sem falar de identidade. Por isso que no mês de fevereiro a gente abordou muito essa questão da identidade. E olha só, vamos começar abrindo um texto, né, que está lá em Mateus 16, a partir do versículo 15, que é quando Jesus pergunta para os discípulos mais ou menos o seguinte: e diz-lhes, e vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo. E Jesus lhe respondendo lhe disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelasse, mas o Pai que estás no céu. No versículo 18 diz o seguinte, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes nos céus também será ligado na terra, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Baseado nesse texto, a gente entende algo muito legal, muito bacana, que é o seguinte: antes de Jesus entregar e revelar o propósito de Pedro, ele afirma, né? Ele reafirma a identidade dele. Por quê? A partir da década de 50, se não me engano, os pesquisadores, os historiadores, eles começaram a comprovar que as pessoas passaram a se mover mais pelo título, pelo rótulo que ganharam, muito mais do que pela identidade que o haviam recebido, né? E isso é muito ruim, por quê? Porque até isso, ou até hoje, isso nos afeta. Onde nós, desde pequenos, nós somos provocados a sermos reconhecidos pelo título, pelo rótulo, pela profissão. Tanto que quando as pessoas vão se apresentar, elas falam mais da profissão. Ah, prazer, meu nome é fulano e eu sou médico. Então o eu sou tá ligado à profissão, já dizendo assim, ó, eu sou alguém por conta dessa profissão. E aí nós temos uma geração que faz inúmeras loucuras para ter uma profissão, porque assim ela será reconhecida. Mas olha só que interessante. Gênesis 1:26, Deus faz o homem à sua imagem e semelhança, e a partir daí ele entrega o propósito para Adão. Então, primeiro Deus fez o homem, a sua imagem e semelhança, com as suas características, né? E aí, vou abrir um parênteses bem grande aqui, que você sabe que não foi a divindade total passada para o homem, mas uma parcela. Por isso que somos a imagem e semelhança. A imagem aponta para o caráter e a semelhança para algumas características. E aí, logo que o homem recebe, então, essa identidade, Deus entrega para ele o propósito, que era que governar, sujeitar, guardar e cuidar todas as coisas. Infelizmente, vem o pecado, o homem perde essa autoridade, perde esse governo. Jesus morre, pega a autoridade que o homem havia entregado nas mãos de Satanás e devolve para o homem. Então, a partir desse momento, a ideia é que nós voltamos para o Pai, para que dessa forma venhamos a ter clareza e convicção da nossa identidade, para a partir daí exercer o propósito a qual o Pai estabeleceu.
Meu Deus, essa ideia tá pensando, que loucura é essa? É quanta coisa, cara. Gente, se tá embaralhando sua cabeça, já tô te falando, segue nós, tá? Já se inscreve aqui no canal, acompanha os nossos trabalhos, tanto pelas redes sociais, como lá pelo grupo do WhatsApp, onde a gente vai estar sempre falando mais e mais sobre essas questões. Nós poderíamos ficar horas e horas falando sobre esse assunto, porém a gente vai falar por partes, e aí a gente também te convida para estar nos acompanhando mais de pertinho, né? Manda uma mensagem, tira dúvida, questiona, enfim, que a gente vai estar compartilhando tudo com você. Mas vamos lá continuar. Por que então que eu acredito muito nisso, que é impossível a pessoa dizer, eu sei o meu propósito, se ela não tem clareza e convicção da sua identidade? Porque é bíblico. Entendeu? Uma pessoa que tem a sua identidade distorcida, automaticamente ela vai viver o propósito ou aquilo que ela acredita ser o propósito dela de forma distorcida. Tá? Então é por isso que antes de eu entender o meu propósito, eu preciso ter convicção de quem eu sou. E a partir de então, tendo clareza de quem eu sou, eu começo então a viver o propósito que o Pai estabeleceu para mim. Tá? E a gente vai estar falando muito sobre isso nos próximos vídeos, para que você possa entender que o nosso propósito ele está diretamente ligado à identidade que o Pai nos deu. Infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas que não têm clareza da sua identidade e por conta disso estão vivendo um propósito distorcido. Eu vou dar um exemplo para você. Certa vez, em uma escola de férias, nós estávamos reunidos com centenas de jovens e uma menina, eu vou dizer que era uma menina, era uma jovem entre 25 e 30 anos, ela disse que o chamado dela era para ser igual de Paulo. Eu falei, interessante. Ela disse isso, meu chamado é igual de Paulo. Interessante. E aí ela continuou, porque Paulo tem as mesmas características e a mesma personalidade que eu. What? Como assim? Quer dizer que Paulo veio depois de ti e tu veio antes de Paulo? Que história é essa? Eu fiquei me questionando, como assim? Porque ela disse que tinha o mesmo chamado de Paulo, só tem um pequeno detalhe. Paulo era homem e ela é mulher. Tá? Aí depois ela diz que Paulo tinha as mesmas características que ela. Me ajuda. Mas, talvez você deve estar se questionando, nada a ver. Realmente. Só que conversando com ela, você perceberia todas as crises, principalmente a revolta que ela tinha com seus familiares, a crise de identidade muito grande pela vestimenta dela, pelo comportamento dela, pela fala dela, ela já expressava isso. E por que eu estou te falando dessa forma? Para que você possa entender o seguinte, o homem ele tem um espírito mais aventureiro. Tá? Já é um pouco mais da natureza do homem ser desbravador, ser aventureiro, ser um explorador. A mulher ela já tem umas características mais caseiras. Tá? E eu não estou dizendo que ela é obrigada a ficar em casa. Não é isso. Você que é mulher, que tem identidade em Cristo, sabe que quando Deus fez a mulher, Deus deu uma ordem para a mulher. Seja auxiliadora idônea, uma auxiliadora à altura para cooperar com aquilo que Deus havia estabelecido para o homem. Mas aquela jovem havia muito resquício assim de uma infância muito difícil, de várias experiências terríveis, sinais de abuso, dependência emocional, diversas crises. Então ela estava usando aquele argumento como uma fuga, porque nós, diante de algumas situações, ou nós vamos paralisar, ou nós vamos enfrentar, mas na maioria das vezes a gente foge. E tem muita gente usando o propósito como uma desculpa para fugir. Mas isso aponta para uma crise de identidade, falta de convicção da sua identidade. É por isso que falar sobre propósito sem ter clareza da sua identidade é complicado, meus amigos. E é tão sério isso que uma das principais características de alguém que está vivendo na plenitude do propósito é paz de espírito, é segurança, é provisão, é uma satisfação genuína. Agora, se a pessoa diz que está vivendo o propósito dela, mas está sempre em crise, está sempre mal, não tem essa paz de espírito, não tem essa provisão divina, começa a se questionar. Começa a se questionar, porque talvez aquilo que você está achando que é propósito, na verdade é uma fuga. Mas vou parar por aqui, porque eu acredito que já abri para muitas coisas,
E aí, a gente começou falando aqui de Pedro, né? Desse texto. Eu vou só finalizar então, vou finalizar aqui, porque essa era a intenção, falar desse ponto aqui de Pedro, né? Jesus, antes de entregar a chave do reino dos céus, né, que aqui aponta para a autoridade, governo, cuidado, ele reafirma quem ele é. Tu és Pedro. Ele testifica a identidade de Pedro, né, dizendo, Pedro, né, não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o teu encontro com o Pai, foi o teu relacionamento com o Pai que revelou quem Jesus era. E quando eu tenho revelação de quem Jesus é, automaticamente ele vai testificar a minha identidade, apontando assim para o meu destino, para o meu propósito. É por isso que eu creio muito nisso, numa geração que está buscando desenfreadamente para descobrir o seu propósito. Na verdade, ela está procurando coisas para fazer. Só que antes de procurar coisas para fazer, a gente precisa retornar para a casa do Pai, ter clareza de quem nós somos, porque daí sim, nós vamos entender que o nosso propósito está muito ligado àquilo que o Pai está fazendo. Porque Jesus, o Filho perfeito, o primogênito, ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Se o meu propósito não aponta ou não está ligado com aquilo que o Pai está fazendo, com aquilo que o Pai deseja fazer em prol do outro, não apenas para o meu benefício, meus amigos, dá para questionar. Você é louco, hein? Mas, vamos lá, vamos parar por aqui, de verdade agora. Nos vemos no próximo episódio, a gente vai estar falando um pouquinho mais. Por isso não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dê o seu like, comenta, curte, compartilha, manda a sua dúvida no direct, a gente vai ter um maior prazer em responder. Se você não está curtindo, fala também, não gostei, heresia, manda o teu feedback, porque dessa forma a gente vai conseguir ajustar tudo aquilo que precisa ajustar. E a gente não pode finalizar esse vídeo sem o desafio da missão, né? Vamos lá, o desafio da missão. Como vocês sabem, a gente gosta muito de ler, Então, o desafio desse mês, tá? Leia o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito, tá? Um excelente livro que vai trazer bastante clareza também sobre esse assunto. E procure nessa semana, medite aí, né? Se você está fazendo aquilo que o Pai está fazendo, ou se aquilo que você está fazendo não é uma fuga, não é um meio de se distanciar ou se distrair de alguns problemas e desafios que você está vivendo. Nossa família, agora sim, metanoia, mentes que pensam, transformam história, e nos vemos no próximo episódio. Valeu!